pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu já vou antecipar com a palavra. A palavrinha aqui que representa é outrora. Outrora, outrora, outrora. Outrora eu cantara, outrora eu fizera, outrora eu fora, outrora. Agora, vamos ler. Vamos ler. Pretérito mais que perfeito. O que é pretérito? Passado. Esse passado aqui, ó, é o passado mais que perfeito. Perfeito está aqui, ó. Está aqui ele. Então, aquele passado é mais passado que este passado aqui. Ah, não, senhor, como assim? É que na língua portuguesa, poucas línguas têm essa noção de um passado anterior a outro passado. O português tem. O português tem. Então, olha só. Vamos colocar um exemplo e aí eu vou debater. São sempre as mesmas perguntas que aparecem na prova. São duas perguntas e são sempre as mesmas. Olha o exemplo. Quando cheguei, vírgula, a aula já começara. Ponto. Quando cheguei, a aula já começara. Agora, eu vou destacar cheguei e eu vou destacar começara. Presta atenção aqui, presta atenção. Você concorda que as duas ações estão no passado? Cheguei é passado e começara também é passado, sim ou não? Sim? Beleza. Segunda pergunta. Imagina. Qual ação é mais passada? Mais passado é o fato de eu ter chegado, ou mais passado é o fato de a aula ter começado? No passado, primeiro eu cheguei, ou primeiro a aula começou? Isso, primeiro a aula começou, excelente. Depois eu cheguei. Agora observa, o que eu cheguei? Ontem eu cheguei. Cheguei é pretérito perfeito. Então, o cheguei nada mais é do que o pretérito perfeito. Esse é o cheguei. Agora, o que os gramáticos fizeram? Compararam. Compararam o começara com cheguei. Começara também é pretérito, também é passado, também é pretérito, mas ele é mais pretérito, por isso o nome. Ele é mais passado, por isso o nome. Pretérito mais que perfeito. É literalmente uma comparação. Literalmente uma comparação, dizendo que este passado é mais passado que este outro passado. É uma comparação. Então, são duas coisas que aparecem na prova. Primeira coisa, o que ele indica? Coloca para mim. Ó, indica uma ação passada, ocorrida antes de outra, ação passada ocorrida antes de outra ação passada. É uma ação passada ocorrida antes de outra ação passada. É o passado do passado. E a segunda pergunta que é frequente é, entre nós no dia a dia dificilmente falaríamos quando cheguei, a aula já começara. É ou não é? O normal seria falarmos quando cheguei, a aula já tinha começado ou havia começado. Então, tranquilamente, no lugar do começara, eu posso utilizar tinha começado ou ainda havia começado.
Isso aqui tem nome, isso aqui é o pretérito, pretérito mais que perfeito composto. E é linguagem culta, tem o mesmo significado, é linguagem culta. Ou seja, se aparecer o vendera, no lugar do vendera, eu posso colocar tinha vendido, havia vendido. Se aparecer o estudara, no lugar do estudara, eu posso colocar tinha estudado, havia estudado. É linguagem culta. Então, aqui estão as duas coisas que eu tenho de saber. Primeira coisa, a ideia. É uma ação passada ocorrida antes de outra ação passada. Segunda coisa, a troca. Sempre posso trocar pela forma composta. Pretérito mais que perfeito composto. Tudo bem? Perfeito? Muito bem, muito bem. Agora, olha aqui. Ponto número 5. Nós temos o futuro do pretérito do indicativo. Olha, aqui não há uma palavra para representá-lo. Há uma terminação. O futuro do pretérito termina em iria. Tá? Então, a marca do futuro do pretérito é o ria, 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 ria. Bom, esse aqui tem de cuidar. Por quê? Ele indica possibilidade, vírgula, hipótese. Possibilidade, hipótese, dúvida, incerteza, enfim. Por que eu tenho de cuidar? Porque ele não deveria estar dentro do modo indicativo. Por que não? Volta tudo comigo. Volta tudo comigo. O modo indicativo, ele tem por princípio expressar certeza. Observa, estudo neste momento é uma certeza. Todos os dias eu estudo, estou dando uma certeza. No sábado jantei com Maria, uma certeza. Quando estava na aula, João me ligou, uma certeza. Aos sábados eu jantava com Maria, tudo é certeza. Ou, quando cheguei à aula já começara, é certeza. Esse cara aqui foge. Ele está dentro do modo indicativo, mas ele não expressa uma certeza. Ele está no campo da possibilidade da hipótese. Observa, se eu colocasse assim, ó. Se Maria quisesse, vírgula, João casaria. Se Maria quisesse, João casaria. Olha só o que ocorre aqui. Isso aqui nós estamos no campo da possibilidade. Se a Maria quisesse, João casaria. Isso aqui é tudo possibilidade. Então, indica isso aqui uma possibilidade, uma hipótese. Agora tem mais uma coisa para falar. Na linguagem culta, nós vamos falar mais ainda quando começarmos o estudo do modo subjuntivo, mas na linguagem culta, há uma correlação tradicional do SSE com o RIA, ou do RIA com SSE, não importa a ordem. Se Maria quisesse, João casaria, ou João casaria se Maria quisesse, a ordem independe, ok? Bom, a questão é que na linguagem coloquial, às vezes, há uma troca. Nós trocamos o futuro do pretérito pelo pretérito imperfeito indicativo. Então, o que ocorre? Eu tenho aqui, por exemplo, a linguagem culta, que é a linguagem padrão, e na linguagem padrão eu tenho o futuro do pretérito, que muitas vezes eu faço uma troca na linguagem coloquial. E na linguagem coloquial eu coloco o pretérito imperfeito. Claro que nós estamos falando do indicativo, tá? Isso aqui é tudo indicativo. Então, olha só, no lugar de se Maria quisesse, João casaria, que é a linguagem culta, vem a linguagem coloquial. Se Maria quisesse, o João casava. Não é verdade? Se Maria quisesse, o João casava. Lembra,
da tradicional música, se essa rua fosse minha, fosse. Se é fosse, é SSE, que vai pedir uria depois. Ó, eu mandaria. Mas não é, a música não é mandaria. É se essa rua fosse minha, eu o quê? Mandava. Então, nota que a gente faz essa troca, mandava. Ou ainda, por exemplo, João deveria ter falado a verdade. No lugar de João deveria ter falado a verdade, o João devia. O João devia ter falado a verdade. Ou ainda, Carlos quereria ficar conosco se fosse possível. Então, dificilmente alguém falará, Carlos quereria ficar conosco se fosse possível. Na linguagem é normal que saia, o Carlos queria ficar conosco se fosse possível. Então, há essa troca, até porque muitas vezes é difícil conjugar verbos aqui. Por exemplo, um verbo esquisito, tagarelar. Tagarelar. Ó, tagarelar. Aí na frente do computador, tenta conjugar o verbo tagarelar nessa velocidade. Vou dar um paradigma. Ó, nessa velocidade. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Não é nem rápido. Tenta aí, em voz alta, sem ter vergonha, ninguém está aí. Tagarelar, eu? Nota que troca tudo, tranca tudo, a língua vai tagarelaria. Sai outra coisa no lugar de tagarelaria. Então dá outra coisa, é difícil. Então é mais fácil falar, eu tagarelava, é muito mais simples. Muito bem, então aqui está o futuro do pretérito do indicativo. Bom, agora vamos colocar aqui ponto número 6, futuro do presente do indicativo. Futuro do presente do indicativo. Bom, olha só. Primeiro ponto eu vou, é a palavra, né? A palavrinha tradicional aqui é a palavra amanhã. Então aqui tem palavra de novo, amanhã. Agora começa assim, ele indica ação futura. Indicação futura. E o futuro, hoje, ele é representado por mais de uma forma. Eu posso representá-lo também por uma forma mais clássica, erudita, que nós chamamos, uma tradicional, né, e a moderna. Então, há 3 formas para eu representar o futuro. Por exemplo, deixa eu colocar aqui uma frase. No domingo, vírgula, falarei com Luiz. Então, no domingo, falarei com Luiz. Então, essa frase aqui, normal, excelente, mas assim, esse falarei, ele pode sair de outras formas. No domingo, falarei. A forma mais usual hoje é no domingo, vou falar. E a mais arcaica, hei de falar. Isso aqui ninguém vai falar, sim, mas aparece em prova às vezes. Imagina, hei de falar, não, no domingo hei de falar com Luiz, não, mas na prova às vezes aparece. Então é interessante, há 3 formas para eu representar o futuro do presente. Eu tenho a forma clássica, que é a erudita, eu tenho a forma tradicional e eu tenho a forma mais moderna, mas as 3 estão corretas. As 3 estão corretas. A clássica, ela é com o verbo haver no presente mais o infinitivo. Então, olha só, a clássica é eu hei de falar
Depois, tu has de falar, ele há de falar, nós hemos de falar, vós eis de falar, eles hão de falar. Essa é uma erudita. O português é interessante, tá? O que aconteceu aqui de fato? Com o decorrer dos anos, nós fomos invertendo. O hei de falar passou a ser assim, ó. Falar ei com João. Depois, falar, por exemplo, falar emos com Luiz. Só que com o decorrer dos anos, houve aqui uma aglutinação. Tá? Juntamos tudo. E aí o falar ei, literalmente, o verbo haver passou para o final do infinitivo aqui, ó. Falar ei virou falarei. Falar as virou falarás. Falar a virou falará. Falar emos, falaremos. Falar eis, falareis. Falarão, falarão. Então, exatamente isso que aconteceu. Então, surgiu eu falarei, tu falarás, ele falará, vós falaremos, vós falareis e eles falarão. Mas, como a língua é muito viva, ela nunca para. Se parássemos, nós falaríamos latim até hoje. As coisas vão mudando. O português do Machado de Assis já não é o português de hoje, isso é lógico. Então, tudo vai mudando. Hoje, a preferível, não digo em texto escrito, mas na fala, e não é coloquial, é culta também, é eu vou falar. Olha só. Tu vais falar. Ele vai falar. Nós vamos falar. O vós é de outro mundo sempre, tá? Vós ides falar. E eles vão falar. Então tá aqui, ó. Há 3 formas tradicionais para eu representar o futuro do presente no indicativo. Formas simples ou formas compostas, tá certo? Muito bem, muito bem. Então aqui nós finalizamos o modo indicativo do verbo.